Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, louvado seja Deus, último dia do mês de junho, 31, Deus seja louvado, chegamos mais um mês, encerramos mais um mês, glorificando o nome do Senhor. Capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Seja Jesus para alguém hoje, abra o teu coração para que o nome do Senhor seja glorificado, que Deus te fortaleça, que o Senhor te dê alegria e paz no teu coração, amém? Irmãos, nós estamos vendo muitas pessoas agoniados, preocupados com o que aconteceu na abertura dos Jogos Olímpicos. Mas eu fiquei falando com o Senhor, né, a respeito disso. E não é pra gente se assustar, irmãos. A Bíblia nos alertou sobre isso. É cumprimento de profecia, cumprimento da palavra. O anticristo está sendo preparado, o caminho para ele. O anticristo está sendo revelado ao mundo aos poucos. Ele está aí, irmãos. Breve a igreja sobe e ele se revela ao mundo. Porque ele já estava, eu creio que já está na terra. E ele vai se revelar quando a igreja subir. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor só está nos mostrando que toda a profecia está se cumprindo. Então você que viu, você que fica aí preocupado, não, irmãos, se preocupe em colocar sua vida no altar. Se preocupe em consertar a área da sua vida que precisa ser consertada. Comece a orar para Deus salvar as almas, para Deus libertar as almas, para que nós não venhamos perder mais amigos, mais filhos, mais pais, mais mãe para o mundo e para o adversário. Ore para que o Senhor venha salvar, libertar e curar e transformar, porque é o que nós precisamos nesse tempo agora, é de ceifeiros para esta obra, obreiros disponíveis para fazer a obra do Senhor Jesus. Amém? Não temos tempo a perder, então não se escandalize, não se assuste, clame a Deus, peça firmeza ao Senhor e abra a tua boca, prega o evangelho, porque breve esta igreja vai para casa no nome de Jesus, amém? Vamos lá, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 10, diz assim o verso 1 até o verso 4, diz assim: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele a chama, cada uma das suas ovelhas, pelo nome, e as guia para fora. E depois de conduzir para fora, todas as que lhe pertencem, vai adiante dele. E a eles o seguem, porque reconhecem a sua voz. Louvado seja Deus. Jesus agora continua aqui trazendo uns ensinamentos e falando para aqueles para os discípulos que estavam com ele, falando para as multidões que ouviam e falando para aqueles judeus religiosos que queriam matar, que queriam parar. Então Jesus começa a falar o propósito dele, o propósito que ele veio, e começa a se revelar, se apresentar naquele momento como o bom pastor. Salmo 23 vai falar que Jesus é o bom pastor, que ele é o pastor, né? O salmo da cruz, o salmo do bom pastor, que é o salmo 23, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz andar em verdes pastos. A gente sabe de qual é esse salmo, mas aqui nesse capítulo 10 se revela esse salmo também. Jesus se apresenta lá nos salmos que a gente conhece, muito conhecido, que é muito falado na igreja. A gente vai ver se revelar aqui nesse capítulo 10. O capítulo 9, Jesus se revela como a luz do mundo. Jesus se revela como ele é o eu sou. No capítulo 10 ele se revela como bom pastor e também ele se revela como eu sou. Se você ler o Salmo 22, você vai ver que o Salmo 22 fala da morte, da vida de Jesus e da morte de Jesus. O Salmo 23 ele se revela como bom pastor, e o Salmo 24 ele se revela como a glorificação do nome de Jesus. Então Jesus já estava sendo ali previsto desde os livros de Salmos. Então a gente precisa entender aqui que esse capítulo Jesus está se revelando: eu sou o bom pastor. E esse livro de João, irmãos, é muito poderoso para nossa leitura, para afirmar nossa fé, crescer na graça e no conhecimento. E aqui Jesus vai falar esses 4 versículos que eu li, porque naquele tempo, ali na Palestina, é um lugar árido, é deserto, é um lugar seco. Então a função que era mais os trabalhos e as funções que era mais ali agilizada era pastores. Então havia muitos pastores ali na Palestina, locais, cuidando das ovelhas, né? E a gente sabe que tem umas mensagens muito fortes falando em questão das ovelhas. E aqui nós vamos entender que Jesus, quando ele fala que ele é a porta, é porque naquele tempo havia aquelas grutas, né, de pedras, ou um lugar fechado onde eles colocavam as ovelhas. Essas ovelhas entravam uma a uma, o pastor se colocava na porta e ali ele botando as ovelhas para dentro uma a uma. Ele era a porta daquela gruta ali, não tinha como entrar se não passasse pelo pastor.
se não passasse por ele. Então, ele ia passando as ovelhas uma a uma. Então, para entrar, teria que passar pelo pastor, para sair também, porque não tinha outra saída. Era somente uma entrada e aquela saída. Então ele se colocava como pastor ali na entrada. Então Jesus usa esse exemplo desse pastor, que guardava as suas ovelhas ali, cuidava ali das suas ovelhas, zelava pelas suas ovelhas, e ele mostra que ele é esse bom pastor, que ele é a porta para passar por ele. Então não tem outro caminho, irmãos, a porta é Jesus. Ele também vai falar que o porteiro ouve a voz e abre a porta do aprisco. Por quê? Para as ovelhas ouvirem a voz e sair. Havia um aprisco também muito grande, um lugar onde muitos pastores colocavam as suas ovelhas. Então, por estar muitas ovelhas juntas naquele lugar fechado, vamos supor, um lugar cercado com cerca, né? Não as cercas atuais que a gente tem, que são bem preparadas e tal, mas naquele tempo. Então ali ficava muitas ovelhas juntos. E cada pastor que ia buscar suas ovelhas, ele as chamava pelo nome. E as ovelhas conheciam a voz do pastor. E por elas conhecerem a voz do seu pastor, elas vinham até o seu pastor. Então cada pastor chamava a sua ovelha e a ovelha vinha. Então elas conheciam pela voz e ia. E ele já chamava pelo nome. Então Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. É por isso que quando a mensagem é pregada, irmãos, a pregada num ambiente para várias pessoas, e muitas pessoas se entregam a Jesus e outras endurecem o coração. Então Jesus prega um sermão aqui no capítulo que a gente já estudamos até no capítulo 8, 6, e muitos vão sair de perto, muitos vão negarem a Jesus ali, muitos discípulos vão abandonar ele. Ele até pergunta para os discípulos, vós também não vão? Então Jesus está mostrando para a gente que a palavra dele confronta. Alguns vão receber, outros vai rejeitar, mas aqueles que conhecem e que ouve a voz do bom pastor, se entrega a ele. As que pertencem a ele, no verso 4 ele fala, as que me pertencem, vai adiante dele. Então quer dizer, Jesus na frente e as ovelhas atrás. Por quê? Ele vai guiando aquelas ovelhas. Ele vai guiando as ovelhas dele, porque ouviu a voz e conhece o seu pastor. Então, irmãos, não adianta. Muitas pessoas vão ter o coração duro para a palavra de Deus, não vai receber, não vai crer e não vai aceitar. Mas outras vão crer, aceitar, se entregar e mudar a sua vida. Então, esse é o poder da palavra de Deus. E Jesus vai revelando, vai revelando. Quando chega aqui no verso 6, Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado que lhes havia falado. Não compreendeu. Jesus trouxe provérbios para eles, né, ensinando a eles um provérbio de ensinamento, para que eles entendessem que Jesus estava se revelando como bom pastor, como o pastor das ovelhas, que veio nesse propósito. E eles não entenderam. Jesus continua no verso 7, sendo assim Jesus lhe disse, de novo, em verdade vos asseguro, eu afirmo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. Tem porta que muitos vão passar e não vai achar saída. Ó. Aqui, o verso 8 diz assim, ó, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará, sairá e encontrará pastagem. Tem portas que a gente entra e que não tem saída. Tem portas que vai entrar e não tem saída, mas Jesus, ele é a porta. Quando você passa, você tem a liberdade em Cristo Jesus. Acha pastagem, acha a vida eterna com ele. Por que ele fala que muitos antes vieram e as ovelhas não deram ouvido? Porque naquele tempo havia muitas pessoas que se identificavam como Cristo, como hoje atualmente tem. Se você fazer uma pesquisa na internet, você vai ver quantas pessoas se denominam Jesus, quantas pessoas se dizem que é o Filho de Deus, quantos a gente vê aí. E naquele tempo havia muitos que se denominavam também Cristo. Então Jesus está dizendo, eles são ladrões e salteadores. Eles vêm dizendo que sou eu, mas não sou eu. Agora eu sou o Filho de Deus. Então Jesus se revela, se apresenta. Eles não aceitam, continua a perseguição. Jesus é a porta, irmãos. E quem passar por essa porta... Quem passar por essa porta achará paz, achará alegria. Tem porta que muitos vão entrar, mas não vai achar saída. Então tem pessoas que entram pela porta da droga, pela porta da loucura, pela porta da depressão. Há muitas portas que são abertas e pessoas passam por ela achando que essa porta vai trazer alegria. Mas a única porta que nos traz liberdade e paz é Jesus Cristo. Passe por essa porta porque você vai achar um gramado de paz. Você vai achar uma eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai falar sobre o mercenário. Quem é o mercenário? Mercenário era alguém pago para ficar de vigia na porta, para que as ovelhas não saíssem desse aprisco. Só que ele não era o pastor, ele só era alguém que estava sendo pago para ficar ali vigiando. Quando o lobo vinha para atacar as ovelhas, ele,
dava no pé. Ele não enfrentava o lobo, ele corria, não era dele mesmo as ovelhas, então ele largava as ovelhas lá em risco. E Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Ele não abandona as suas ovelhas, ele não deixa as suas ovelhas. É por isso que na parábola ele fala que deixa as 99 no aprisco e vai à procura de uma que se perde. Esse é o amor de Jesus, oh meu Deus, coisa linda. Esse é o amor que Jesus tem por nós. Ele não nos abandona, irmãos, até naquele momento de solidão, de dor, de abandono. Jesus nunca nos deixa só. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele usa aqui esse exemplo, falando sobre o mercenário. O mercenário era alguém que era pago para vigiar as ovelhas, mas quando chegava o caso de algum lobo atacar, ele dava no pé e largava lá. As ovelhas não era dele, ele estava recebendo somente para estar ali vigiando. E Jesus diz que ele é o bom pastor. Então ele fala do verso 11 até o verso 13, ele fala sobre o mercenário que foge. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas o pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Jesus está mostrando para mim e para você que há muitos falsos pastores atualmente também. Tem pastores, irmãos, que estão botando para fora as ovelhas. Tem pastores que falam, aqui não dá para você ficar, não faz do meu jeito, não é do meu jeito, sai dessa igreja, vai para outra, ainda tenta fechar a porta de outros ministérios para as ovelhas. Há pastores assim que lançam para fora, jogam para fora, empurram para fora. Aqui Jesus está falando por quê? Porque se você voltar aqui no capítulo 9, você vai ver que os pais do cego ficaram com medo de falar e passou a responsabilidade para o cego, por quê? Porque sabia que eles podiam ser expulsos do templo. No verso 34 do capítulo 9, aqui então concluíram, tu que não os recebeste, tu que é repleto de pecado, está dizendo aqui com o cego, você que é repleto de pecado, está querendo nos ensinar? Aí aqui, a partezinha final do versículo diz assim, e o excluíram, lançaram para fora, jogaram para fora. Esses aqui eram os tipos de líderes que estavam lá no templo. Esses eram os sacerdotes, essas eram as pessoas que tinham um dom espiritual, que tinham autoridade para cuidar, estavam jogando para fora. Então, quando você vê um pastor que lança pra fora, que fala mal da ovelha, por mais que a ovelha apronte, por mais que tem ovelha que é bode mesmo, tem uns que é ovelha, tem uns que é bode mesmo, entendeu? Mas lança pra fora, não tem o direito de lançar pra fora. E há pastores que falam, aqui não congrega, aqui não fica, eu fechei a porta, a igreja é minha. Não existe isso, irmãos. Não existe isso, lançar para fora, colocar para fora. E os dias atuais que nós vivemos são os dias piores que a gente está vivendo. Estão lançando para fora mesmo, estão jogando para fora. Abrem a boca e dizem que não tem lugar, que aqui não vai ficar. Tem pessoas que é difícil de lidar, mas tem pastores que não estão sendo preparados para poder estar exercendo a sua função. Porque não se joga para fora as ovelhas, por mais rebelde que seja essa ovelha. Se trata, pastor tem que cheiro de ovelha. Tem pastor que não tem cheiro de ovelha, tem cheiro só de bode. E a gente precisa entender isso. E Jesus está dizendo, é só mercenário, não é pastor. Mercenário, ele só quer o lucro que ele recebe. Ele só quer o dinheiro, está na porta ali somente para receber o dinheiro. Receber o dinheiro, problema se o lobo está vindo para pegar as ovelhas. Então, irmãos, é algo muito sério. É os últimos dias nós precisamos. Agora tem os verdadeiros pastores, aqueles que Jesus confiou a função, aqueles que dão a vida, como Davi, lutou com o urso, lutou com o leão, mas não abandonou as ovelhas que foi lhe confiado. Assim tem muitos homens de Deus, assim tem mulheres também exercendo esse papel de mulheres de Deus, que têm dado a vida pela obra missionária, têm dado a vida pela igreja, têm dado a vida para poder exercer a sua função com excelência, com eloquência, com sabedoria. Homens e mulheres que se colocou na posição para servir ao reino, e está servindo muito bem ao reino. Que Deus abençoe essa liderança que o Senhor levantou, direcionada por ele. E aí Jesus continua se apresentando para eles, vai falar sobre ouvir a voz. E aqui o verso 18 ele diz, ninguém atira de mim, ele está falando da vida dele, ele mesmo a entrega espontaneamente, porque ele estava falando do propósito da cruz. Aqui ele já aponta para a cruz que ele entregaria a sua vida para redimir o meu e o teu pecado e o pecado da humanidade e de todos aqueles que fossem crer nele, porque infelizmente é uma realidade. Há pessoas que não vai crer, há pessoas que não vai aceitar Jesus, há pessoas que não vai querer, porque é decisão, é escolha. E é isso que a gente precisa entender. Mãe, você precisa entender. O meu filho falou algo comigo que eu fiquei pensativa depois que ele falou isso comigo. Ele falou, pais têm que entender que filhos têm suas vontades, filhos vão fazer as suas escolhas, e muitas vezes vai escolher religião, não a Jesus, vai escolher religiões, vai escolher outras formas de viver, outras formas de praticar, e não vai querer Jesus. Então a gente precisa entender isso, pais e mães precisam entender, filhos também têm sua vida e têm suas vontades próprias, e muitas vezes um filho não vai querer, eu aceito Jesus, mas às vezes meu filho não vai querer Jesus, não vai aceitar Jesus na vida dele, entendeu? A gente tem que viver com essa realidade também, mesmo
mesmo que ela doa, é uma realidade. E nós precisamos ter o pé no chão, a cabeça na obra de Deus e o coração na eternidade e a cabeça na eternidade. Amém? Então vamos lá. Eu falei ao contrário. Pés na terra, cabeça no céu e coração na obra de Deus, no nome de Jesus. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego espontaneamente. A vida dele ele entrega espontaneamente. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu pai. Vai, meu filho, vai naquela cruz, pode entregar a sua vida, depois você vai ter o poder de retomar também de novo. Toda a autoridade foi otorgada a Jesus, irmãos, toda a autoridade, coisa linda. E ali ele veio e cumpriu a missão, o propósito dele por mim, por você e por todos aqueles que creem no nome de Jesus. Aí os judeus vão se dividirem ali, vai ter mais uma divisão. Eles vão dizer que ele está com demônio, que ele está, que ele está cheio de demônios. Outros vão começar a murmurar, vão dizer ele enlouqueceu, ele está doido. Escuta o que ele está falando. Aí outros vão dizer não, ele é o Cristo. Outros vão dizer, pode alguém abrir os olhos de um cego? E ali começa aquela divisão, porque onde Jesus chegava, havia quem cria, havia quem não cria, entendeu? Vai ter quem crê, vai ter quem não crê. Aí o pastor conhece as suas ovelhas. Jesus, no verso 22, a gente vai falar que ele conhece as ovelhas dele, mas vós não credes, não sois das minhas ovelhas. Porque quem não crê não é ovelha, irmão. Quem não crê na palavra, quem não crê em Cristo Jesus, não é ovelha, infelizmente. Então aquelas que conhecem Jesus vai crer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, verso 27, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? Louvado seja Deus. E ele continua falando, e no verso 30 ele fala que ele e o pai é um só, e por isso mais uma vez os judeus pegaram pedra para apedrejá-lo, mas não conseguiu, porque não era o momento. Ele fala assim, por qual das obras que eu fiz que vocês querem me lapidar? Por qual das obras que eu fiz que vocês querem me matar? Qual dos milagres que eu fiz que vocês agora querem me matar? Aí eles falam, não, a gente não quer matar você pelos milagres, pelas obras que fez, mas a gente quer matar pelas blasfêmias que está cometendo, dizendo que é Deus. Aí Jesus vai começar a falar para ele que ele é Deus, está escrito. É muito lindo, irmãos, porque a gente vai ver o propósito que Jesus veio cumprir. Jesus enfrentou muitos ali que queriam parar, mas ele cumpriu. Ele vai falar no verso 36, como vos disseis que aquele que o Pai santificou e enviou a este mundo, tu blasfemas, porque vós declarais, eu sou o Filho de Deus. Ele está dizendo, Pai me santificou, Pai me enviou, e vocês estão dizendo que eu estou blasfemando? Eu sou o Filho de Deus. Eles não aceitavam que Jesus confirmava que era o Filho de Deus. E eles chegam até Jesus, querendo que Jesus revela para eles, no verso 23, que ele é o Filho. Até quando você vai me deixar dúvida? Porque não abre a boca e fala. Jesus está dizendo, não, eu estou falando. Eu estou dizendo, eu sou o Filho de Deus. É muito forte esse capítulo. E o verso 40, sendo assim, Jesus vai sair, né? Vai retornar, vai atravessar o Jordão e ele vai chegar num vilarejo ali, onde muitos vão falar, João Batista não fez milagre, mas João Batista profetizou e aconteceu sobre o Messias. E tudo que João Batista falou está acontecendo. Este homem é o Filho de Deus. E muitos naquele vilarejo creram que Jesus era o Filho de Deus. Porque o maior sinal de um profeta de Deus, irmãos, é que quando ele fala, cumpre, acontece. Há muitos falsos profetas nesse tempo falando muitas coisas. Você vai em alguns ambientes que é revelação para tudo quanto é lado, que o povo fala daqui, fala acolá, revela daqui, revela acolá, mas a maior profecia é a palavra de Deus. Mas quando o profeta de Deus abre a boca na direção do Senhor, o que ele fala, cumpre, porque o profeta do Senhor veio enviado por Deus, e quando ele fala, o Senhor faz cumprir. Amém? Deus abençoe a sua vida, que a graça do Eterno te alcance, que a misericórdia do Senhor te fortaleça. Leia esse capítulo todo, que você vai entender um pouco melhor de tudo aquilo que o Senhor tem falado aqui. É muito lindo saber que nós temos um bom pastor que deu a vida por nós e que nos guarda, nos cobre com o sangue dele. Que Deus te abençoe, te fortaleça, enriqueça com a graça dele. Você fique firme no nome de Jesus, orando pelos outros. Ora por mim, eu oro por você e nós chegaremos ao céu. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos neste momento, Pai. Tu és o bom pastor, Senhor, e nós somos gratos porque passamos por essa porta, estamos em liberdade no Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos alcançou pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. O Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado a alegria da poderosa salvação. Abra os olhos do entendimento daqueles que ainda estão cegos, ó Pai, aqueles que não querem te ouvir, aqueles que estão rejeitando. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que essas pessoas possam ser alcançadas e tenham a oportunidade da salvação. Que o teu nome seja glorificado, exaltado, e que o Senhor continue, ó Pai, se manifestando, se revelando a cada um dos teus. Joga por terra todo espírito de incredulidade, liberta as almas, salva as almas, porque o teu nome será sempre glorificado no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te fortaleça.